eu comecei a pesquisar a ayahuasca, né? Comecei a fazer o uso da ayahuasca. E a ayahuasca é uma bebida cerimonial, ancestral, né? Que é usada pelos indígenas, principalmente da América do Sul, né? E ela está muito calcada lá nos povos antigos, nos povos originários, né? Então eu queria saber um pouco mais, me aprofundar um pouco mais nas questões indígenas para entender a questão do uso da bebida, né? Por que os indígenas faziam uso da bebida ayahuasca, a importância dessa bebida para a vida comum dos indígenas e tal. Então daí eu comecei a pesquisar mais sobre os indígenas, principalmente os indígenas aqui do Brasil, né? E eu fui trabalhar há 10 anos atrás, quando eu entrei na Secretaria de Cultura e Juventude, num setor da prefeitura que era o Centro de Referência de Culturas Populares Tradicionais. E a gente trabalhava com culturas tradicionais brasileiras de matriz africana, né? E principalmente também culturas indígenas. Daí então eu tive um mote maior ainda para continuar essa pesquisa e me aprofundar um pouco mais ainda, um pouco mais não, bastante dentro das questões indígenas. Então fui estudar um pouco de línguas indígenas, de costumes indígenas, principalmente das cerimônias, né, das tradições cerimoniais deles. E daí eu fui, em São Bernardo existem 3 aldeias indígenas do povo Guarani Mbiá, né? Mas a primeira aldeia que eu fui visitar fica no território de Parelheiros, em São Paulo, né? E lá eu comecei a conversar com algumas pessoas, com as lideranças indígenas ali, e daí eu comecei a entender um pouco mais a questão indígena. Daí eu parti para conhecer outros povos indígenas e conversar com outras pessoas que são de outras etnias, né? A gente não usa muito a palavra etnia, porque a palavra etnia ela é uma criação do homem branco, na verdade, né? Então a gente chama de povos mesmo, mas vez ou outra a gente vai usar essa palavra etnia para poder se situar, para poder colocar as coisas no devido lugar, mas é de bom tom que a gente use sempre povos indígenas, ou aquele povo, ou esse povo, né? A etnia, como é uma criação do povo branco, eu uso pouco esse termo, né? E aí a gente usa também, a gente parou de usar também a palavra índios, né? Sim. Por uma questão, porque os índios eles se sentiam etiquetados, carimbados com a questão de ser chamado de índios, né? Então a gente passou a chamar todos esses povos originários, né, e originais de povos indígenas, porque a questão de chamar os indígenas de índios é uma questão que veio do europeu, achando que estava vindo para as Índias, então, e tudo que era fora do território, fora daquele lugar onde era a Europa, para ele era a Índia. E todos aqueles que moravam ali eram índios, né? Então, para todos os lugares você via índios. Então, você tem índios em todos os lugares, na verdade, mas são povos originários ou povos indígenas, né? E através dessa pesquisa que eu faço, é que a gente vai se dando conta desses termos e dessas palavras que são muito fortes, tanto para nós que somos brancos, quanto para o povo indígena, né?